Esse é o terceiro vídeo de uma série de 3 vídeos sobre a mente abusiva. Na verdade, esses vídeos têm como objetivo facilitar a compreensão das pessoas que passam por relacionamentos abusivos ou que cresceram em famílias abusivas sobre a dinâmica interna ou o que se passa dentro da cabeça de uma pessoa abusiva, né? Isso não quer dizer que todo mundo que seja abusivo vai se comportar, vai apresentar esse tipo de mundo interior, mas que há algumas coisas que são recorrentes e algumas dessas que eu vou falar aqui vão estar presentes no seu caso particular, né? Bom, esse vídeo é dedicado especialmente ao que eu chamo de um falso eu, né? Muitas vezes quando as pessoas estão em relacionamentos abusivos, elas percebem ou vivem com familiares abusivos, elas relatam uma coisa muito comum, de que em casa essa pessoa é de um jeito e na rua essa pessoa de outro jeito, né? Então esse é um relato muito comum, as pessoas sempre relatam essa experiência, né? Então tem um problema, né? O problema algo é exibido, mas na vida privada essas pessoas são de outra forma, né? Ou pelo menos no caso de relacionamentos abusivos, no início elas são com você tais como são na vida pública e depois se tornam de outra forma na vida privada. Então há um falso eu, no inglês falam de false self, né? Em situações, pessoas abusivas têm esse falso, constroem um eu público diferenciado, né? Então o que a gente pode dizer é que pessoas abusivas têm um eu verdadeiro, só que esse eu é negado, reprimido e rejeitado. Eles não conseguem exibir quem eles são publicamente porque eles têm rejeitam a si mesmos, né? Não significa também que aquela coisa extremamente coercitiva, destrutiva que aparece na vida privada seja sempre também o que eles são. Também pode ser reflexo do fato de ter que suprimir quem eles são, e aí eles se tornam agressivos em resposta. Bom, se eles têm que reprimir, se pessoas abusivas reprimem o que eles são e tem essa clivagem entre o que são na rua e o que são em casa, isso é porque eles justamente estão omitindo aspectos que eles rejeitam em si próprios, e eles vão criar um falso eu baseado no mundo exterior, né, numa orientação exterior que vai ser sempre instável, porque eles vão mudando de contexto para contexto, essa pessoa vai readaptar suas características, né, porque ela vai ter necessidade extrema de validação. Uma coisa que eu comentei em outros vídeos, pessoas abusivas têm problemas de autoaceitação, e por isso elas têm dificuldades em se verem como aceitas em sociedade. Então elas vão buscar extrema validação. E isso significa que elas vão eventualmente se tornar o que esperam delas para conseguir atenção, né? Bom, quando a gente fala desse conceito, o eu, né, nós estamos falando de uma definição daquelas características que são próprias a você e que definem sua orientação no mundo. Você é pelas coisas que você faz, né? Você é pelos limites que você estabelece com os grupos que você perpassa, com os seus limites sociais e da sua identidade individual e social como pertencendo a esse grupo, né? Em pessoas abusivas, o eu verdadeiro, o que eles se consideram como sendo eles, é escondido, né? E não é admitido, não é aceito, né? E o que é exibido é um eu falso, que é reflexo do meio, que é a soma das expectativas das pessoas que estão ao redor deles, né? Então eles exibem esse eu porque eles têm dificuldade em não ser aceitos, se sentem rejeitados, então eles apresentam uma imagem aceitável que vai dar a eles alguma autoestima. A autoestima deles vem quase que completamente do meio, não é um amor próprio, né? Então eles vão esconder o que eles são por insegurança, né? Então acaba que esse falso eu é uma extensão do grupo que eles apresentam, é uma extensão que eles apresentam como verdadeiro. Olha, em verdade eu sou isso, e o que faz eles serem extremamente facilmente aceitos em novos grupos. Eles têm, em geral, pessoas abusivas e também pessoas que cresceram em famílias com pais abusivos vão notar isso. Eles conseguem facilmente se adaptar a novos grupos,
porque eles sentem como verdadeiros aquilo que eles estão procurando fazer agora. Eles podem mudar de hobbies, aprender um novo hobby e entrar naquilo, né? Só que no fundo ele vai sentir, e nisso o eu verdadeiro, apesar de reprimido, de escondido, está ali. Em algum momento ele vai se sentir de alguma forma invalidado, porque em qualquer grupo, né, mesmo que ele faça tudo para ser aceito, porque no fundo ele vai sentir que faz o que exigem dele, fazem o que os outros, ele está fazendo o que os outros esperam e não o que ele quer, né? Mas ele também não quer, né? As pessoas abusivas também não querem, né, exibir o seu verdadeiro eu, porque tem medo de rejeição. Por medo de rejeição eles exibem o que os outros esperam deles para serem aceitos, mas ao mesmo tempo eles se ressentem de ter que exibir o que os outros esperam deles e se sentem coagidos, o que cria problemas sociais para eles no futuro e algum problema nesses novos grupos que eles interagem, né? Então o falso eu acaba sendo uma busca no mundo social de resposta para quem devo ser, quais os limites que eu devo ter nas relações com outras pessoas e o que é a minha identidade, né? Isso é um falso eu. Não, digamos, quando você tem um eu, por exemplo, na psicanálise prefere usar o termo ego, né? Mas quando você tem um eu bem estabelecido, dizendo eu gosto disso, eu não gosto daquilo, e tal coisa é aceitável para mim, tal coisa é inaceitável, você já media por conta de seus próprios valores e crenças a sua pertença na vida social. Um falso eu é mediar pelo que é hegemônico num grupo do qual você está pertencendo para ser aceito de maneira mais rápida e imediata, né? Então, pessoas abusivas, para ser aceitos no novo grupo, eles podem inclusive se submeter a coisas que parecem não fazer sentido para eles, que eles nunca se submeteriam na vida em casa, né? Mas eles fazem isso para ter essa pertença, né? Então, muitas vezes essa pessoa vai negar suas convicções ou temer a assumir no novo grupo, né? Elas vão ter insegurança extrema e por isso vão mostrar uma máscara aceitável. E essa máscara aceitável normalmente demonstra alguma autoconfiança, ou muita autoconfiança, ou até euforia, uma felicidade, alguma coisa que atraia para o grupo, né? Então, se é necessário ter autoconfiança, ela vai ser demonstrada, né? Então, se o eu falso é uma forma de lidar com a sociedade, o que seria o eu verdadeiro, né? O eu verdadeiro é quase que um eu perdido, né? Bom, eles têm extremo medo de expor o que é esse eu verdadeiro. É como se as reações, quando você percebe quem eles são e fala por que você, por exemplo, numa situação, eles expõem isso em situações de desespero ou de muita instabilidade emocional, sobretudo. E o que eles, ao se sentirem expostos, o que eles vão apresentar como respostas é normalmente autodestruição, né? Vícios ou condutas predatórias consigo próprio, né? Agressão ou culpa e raiva, né? Eles vão ter dificuldade de se regular quando eles se sentem expostos, porque se sentirem expostos faz eles se sentirem perdidos, né? Serem eles mesmos os faz sentir perdidos. Então eles ficam, na verdade, perdidos no mundo sem saber quem são, porque eles não querem entender quem eles são e eles não querem confrontar os problemas de quem eles são, né? Então, sempre vão espelhar, buscar salvação nos grupos ou nos relacionamentos que eles estabelecem. Se uma pessoa abusiva conhece uma nova pessoa, se apaixona, ela vai espelhar essa pessoa, ou entra no novo grupo, ela vai espelhar essa pessoa, né? Então eles vão ficar perdidos no mundo, sem saber quem são, e dependendo das relações das pessoas, né? Quando eles têm que assumir o que querem e o que de fato são, eles entram num desespero que tem resposta de autoagressão, de autodestruição, agressão, raiva, né? Então, isso significa que o eu verdadeiro deles é ruim, né? Não sempre. Na verdade, eles têm raiva e descontrole ao exibir esse eu, ou seja, ao ser... Qual é o principal momento que você exibe esse eu verdadeiro? Sendo emocionalmente sincero. Por exemplo, se você confronta algum parente seu que é abusivo para falar sobre sentimentos, ou uma pessoa que está num relacionamento com você para falar sobre sentimentos, né? Ali aparece muito do que está a pessoa.
Pessoas abusivas se sentem descontroladas e explosivas quando elas têm que falar sobre sentimentos, porque falar sobre sentimentos é falar sobre os desejos, vontades, limites, coisas delas próprias, e elas acham que isso vai ser usado contra elas. Porque em algum momento na vida delas elas tiveram a sua própria autonomia ou sua própria expressão emocional punida pelos seus cuidadores. Então eles acham que se eu expor minhas emoções, ou se eu expor meus desejos, ou mostrar quem eu sou no íntimo, com o que eu acredito, eu vou ser punido. Então eles sentem um conflito interno, né? Assumir o verdadeiro eu deles gera muita dor, gera medo a busca por essa autonomia gera medo, e ao mesmo tempo, como eles não buscarem, eles entram num ciclo destrutivo de se sentirem coagidos e reagirem agressivamente frente à coação. Então é um mundo muito confuso mesmo, né? Então eles têm um pânico por uma crise, por serem obrigados a demonstrarem quem eles são, né? É um pânico que na verdade não é com você, com os cuidadores deles, né? É um pânico de ter sido invalidado ou ter tido a autonomia negada em algum momento, né? Só que a única possibilidade de você mudar um eu escondido que é problemático é você assumindo que tem esse eu escondido que é problemático. É assumindo que aquela coisa que você não deixa transparecer em público é o que você é e que isso representa problemas. Quando você nega que você tem quando você simplesmente espelha suas características nas dos outros, nega que tem essas outras características próprias suas e simplesmente copia os outros, você vai, sempre que apresentar problemas, você vai projetar, vai dizer, isso não sou eu, isso é você, isso são os outros que me fizeram perder a cabeça, né? Você só é capaz de se transformar se você admite que há problemas, né? Então o grande problema desse falso eu que as pessoas abusivas apresentam, dessa máscara social, é que quando eles tomam a máscara como verdadeira, eles evitam a própria melhora e a própria reflexão e a busca de ajuda, né, para melhorar. Então, eles vão ter um eu instável, que também, o termo eu estável também vai significar uma incapacidade de pensar o passado, né? Se eles mudam de sentimentos, mudam de opiniões conforme o meio e não conseguem se definir, o que eles têm como núcleo do que é a personalidade deles, eles não conseguem definir. E se eles não conseguem definir, eles sempre vão olhar para o passado sem se entenderem, sem entender quem é eu e quem é o outro. Então, eles vão ter um certo déficit cognitivo de pensar o passado, né? Por negarem o eu, por negarem quem eles forem, por ter essa transição de critérios de personalidade extremamente definidos a partir do exterior, né? Eles vão ter memórias confusas, até falsas memórias. Eles vão interpretar eventos de modos que outras pessoas que viveram aquilo com eles não vão interpretar. É uma releitura de memórias muito mais intensa do que a que todo mundo já faz. Isso repensa o passado e tal, mas a releitura deles é muito mais profunda, parece uma irrealidade. É uma outra realidade mesmo, porque eles não conseguem se ver no que eles fizeram à medida em que eles não conseguem nem se definir, né? Então eles não se veem em suas ações, isso é um problema. Eles vão ter uma dificuldade de lembrar o que eles fizeram ou vão interpretar mal, né? Em geral, o falso self é quase uma negação para algumas pessoas, né? Antes de falar do aspectos mais gerais, falando para algumas pessoas, o falso self pode ser uma negação total do que você é. Por exemplo, se você é uma pessoa deprimida, triste, você vai exibir o que se espera da vida social, e que as pessoas não sejam deprimidas, tristes, são mais valorizadas, se alegres, e isso é uma coisa que a gente entende que é. Então, uma pessoa, ao perceber esse código, pode exibir o contrário e negar totalmente que ela é triste. Ou uma pessoa que é raivosa e explosiva, negar totalmente quem ela é nesse íntimo e expor ser uma pessoa negociadora, amiga e sempre tolerante, né? Então, algumas vezes o falso self não só se pauta nos valores
sociais externos, como ele vai negar completamente aquelas coisas que esses valores sustentam como problemas e vai enfatizar demais aquelas coisas que são vistas como virtudes. Então, em casos mais extremos, esse falso eu vai ser uma inversão. Você vai inverter aquilo que você nega em você próprio ou que você sabe que é problema, você vai sumir com aquilo e vai se apresentar e fazer um esforço para se apresentar de outra forma, né? Se você é uma pessoa vulnerável no íntimo, você vai se apresentar como forte. Se você é violento, vai se apresentar como doce, né? Só que essa máscara, quanto mais forte e mais contrária ao que é o verdadeiro eu, essa máscara social é mais difícil de se manter. Ela é mais desgastante, ela vai te provocar uma exaustão, um estresse, você não sabe quanto. Então, as pessoas abusivas, quanto mais elas se esforçam para negarem que elas são, mais explosivas elas se tornam. Porque é estressante você ficar escondendo algo o tempo todo, né? Então, esse falso eu, ele não vai conseguir apresentar ao longo do tempo nem coerência, nem consistência, né? O passado vai ser fragmentado, vai ser um passado confuso, porque você não é coerente com as suas ideias hoje do que era antes, e você não sabe quem é você, e você é sempre definido pelos outros, então vai ter uma grande incoerência e nem uma consistência. Parece que você não é sempre o mesmo ao longo do tempo, ou que as mudanças não são graduais. Você não saber quem você é gera um problema de entender as coisas, né? Quase uma identidade incompreensível. Você não entende porque as pessoas mudaram tanto em pouco tempo, né? Pessoas abusivas podem apresentar essa mudança, não é em todos os casos, em alguns casos elas podem apresentar grandes mudanças, porque anda com outras pessoas, porque acreditam em outras coisas, e tudo isso ocorre porque no fundo elas não mudaram tanto assim, elas só não querem exibir o que elas pensam, até porque elas são confusas em relação às consequências de exibirem quem elas são. Então, é como se isso tudo acontece porque há uma impossibilidade de autoaceitação. Elas não conseguem exibir quem elas são, elas não conseguem se aceitar, então elas não vão deixar isso transparecer, né? Bom, basicamente, pessoas abusivas só vão ter estabilidade na sua anulação. Enquanto elas anulam o eu verdadeiro delas, elas vão estar estáveis. Só que, ao mesmo tempo, é o mesmo processo que causa a estabilidade, ou seja, a anulação dos aspectos problemáticos de si, ou da omissão daquilo que eles julgam como problemas que sabem que perturbam a vida deles. Ao mesmo tempo, essa anulação que cria instabilidade futura. E esse é o caráter contraditório, né? Quando estão anulando, eles estão estáveis. Quando eles exibem o eu deles, eles se tornam explosivos, mas é a própria anulação que faz eles se tornarem mais explosivos, né? Sobre esse falso eu, alguns outros últimos aspectos. Como se surge? Como a gente aprende a se negar a nós próprios e criar um eu totalmente sustentado no exterior, né? É a partir da infância. Eu falo isso em vários vídeos, né? Mas isso se dá sobretudo pela negligência. Quando pais invalidam quem você é, quando eles dizem que você não pode fazer isso e não te dão nenhuma autonomia, né? Quanto mais a autonomia é negada, mais a possibilidade de você criar uma máscara social aceitável, né? É a negligência dos sentimentos de uma pessoa, né? A negligência extrema dos sentimentos, das vontades, das necessidades de uma criança que gera uma criança que cria esse falso eu para a vida social, né? É como se fosse o falso eu fosse como se fosse um processo dissociativo. Você se dissocia das emoções que ser invalidado te causa, criando o que esperam de você. No fundo, você está vivendo aquele mesmo momento, só que quem é os seus pais agora são as pessoas que estão próximas a você e a vida social. Você apresenta o que esperam e você internalizou a punição de seus pais. Você continua reprimindo, negando a autonomia sua e das suas características, né? Você continua se negligenciando, né? E é como se aquela punição fosse autoimposta. Você internaliza a punição. Mas tudo isso funciona, o falso eu, como uma tentativa de garantir estabilidade. Tal como eles precisavam obedecer seus pais para ter alguma estabilidade, eles se impõem por dentro aquilo que eram os valores de seus pais para garantir alguma estabilidade na vida social. Só que essa estabilidade é fluida, é passageira.
é um problema você não aceitar e não ter essa autonomia, não aceitar o que você é e os seus próprios, suas próprias características, né? Mas é justamente essa não aceitação que torna eles explosivos. É muito contraditório isso, mas é exatamente isso. É a negação de autonomia internalizada. Isso que é o falso eu, que faz eles se orientarem publicamente. Por isso tem toda essa clivagem entre serem muito bons no início do relacionamento e depois na intimidade não serem, ou serem muito bons com pessoas de fora da relação ou da família, e em casa serem pessoas muito ruins, né? Tudo tem a ver com essa instabilidade de um processo de negação de si, de um eu que eles não aceitam, e por não aceitarem não buscam sair dessa situação e resolver seus próprios problemas.